Roma. Uma pequena república transformou-se no maior império que já existiu e durou mais de 600 anos. No auge, estendia-se de Londres a Bagdá, projetando seu poder com o primeiro exército profissional e criando o modelo da civilização ocidental. Porém, quando o império começou a declinar, a queda foi surpreendentemente rápida e em apenas 100 anos, o império desapareceu como fumaça, varrido pelas invasões dos bárbaros. Como isso aconteceu? Roma, ascensão e queda de um império. A primeira guerra contra os bárbaros. Final do segundo século a.C. 100 anos antes da crucificação. 10 anos antes do nascimento de Júlio César. Roma passa por uma transição que mudará sua característica fundamental para sempre. É um momento de conquistas. Roma vinha de 150 anos de expansão territorial bem-sucedida. Tinham vencido Cartago, o grande inimigo em todo o mar Mediterrâneo na África, e tinham começado a se expandir para o norte. Fizeram conquistas difíceis de manter na Espanha. Enquanto os romanos abriam caminho no mundo com conquistas brutais, a República confrontava acontecimentos que obrigaram os romanos a abandonar o governo do Senado e a aceitar a ditadura absoluta de um imperador. Tudo começou com a Primeira Guerra contra os bárbaros. No ano 113 a.C., Roma dominava todo o Mediterrâneo, mas novas terras criavam novos inimigos. Os romanos sabiam que havia povos mais distantes, especialmente ao norte, e que esses povos eram, segundo diziam, mais formidáveis do que os exércitos que haviam derrotado antes, e ficaram preocupados que esses povos viessem para a Itália. Além das fronteiras da civilização romana, os soldados enfrentavam guerreiros diferentes, a quem chamavam de bárbaros, uma palavra que significa estrangeiro e rude. Qualquer pessoa que não seguisse os costumes clássicos, não falasse idiomas clássicos, latim ou grego, era considerada muito diferente ou outro bárbaro. E Roma os considerava muito menos capazes e muito menos civilizados. Apenas a Cordilheira dos Alpes mantinha afastados os bárbaros do norte. A Cordilheira dos Alpes no norte da Itália é como a rolha em uma garrafa e mantinha os bandidos longe do ponto de vista romano, mas os romanos não controlavam essa rolha e por isso eles sabiam que ela podia estourar a qualquer momento e o inimigo poderia invadir a Itália, ou melhor, isso era o que temiam. Contra essa crescente ameaça bárbara, havia o exército romano. Uma milícia voluntária que se orgulhava de ser ordenada, bem treinada e bem armada. Um soldado romano costumava usar armadura de metal e couro, capacete e algo para proteger seu peito. Tudo isso junto pesava de 25 a 30 quilos, cerca de metade do seu peso corporal. O fardo da expansão de Roma apoiava-se nos ombros desses homens resistentes. Mas na capital, as ricas autoridades do governo colhiam os benefícios. Roma ainda não era um império, mas uma república, governada pelo Senado. No topo da hierarquia, havia 2 chefes eleitos, chamados de cônsules. Então, preste atenção. Sim. Eles eram as maiores autoridades civis e militares em Roma. Acima de tudo, sua responsabilidade era liderar o exército. Porque a segurança nacional vinha primeiro. Mas eles também eram, devido à sua enorme proeminência, muito importantes na definição da agenda para a política, para a legislação e a reforma.
Embora a República Romana tivesse ideais democráticos, os homens não eram todos iguais. Os soldados venciam as batalhas, mas não podiam chegar à posição de cônsul. A posição mais elevada estava reservada às famílias mais importantes, como os guineus, os papírios e os carbos. Um número pequeno de famílias dominava as eleições para o cargo de cônsul. Isso era parte de uma crença de que Roma realmente precisava do tipo de honra que vinha de uma longa história de uma família distinta. Com a expansão de Roma, essa honra não se baseava mais no mérito, mas no dinheiro. O que aconteceu é que, conforme Roma conquistava mais territórios, mais riquezas fluíam para a cidade. E, em certo sentido, a riqueza iria desmoralizar o conjunto dos cidadãos e a aristocracia também. Conforme a riqueza se tornava mais e mais poderosa na sociedade romana, cada vez mais atraente, ela começou a se infiltrar e abrir caminho no processo político. Utilizando sua riqueza, Carbo pôde comprar seu lugar como cônsul. Em termos de campanha, uma das coisas que se vê na República é que o sistema se tornou extremamente corrupto. Existiam pessoas que concediam todo tipo de favores, qualquer tipo de presente ou de remuneração para conseguir seu voto. Mas ao norte, a perigosa tribo dos tímbrios estava em movimento. Eles saíram do norte da Europa e foram em direção ao território romano. Os tímbrios causavam terror, segundo Plutarco, o famoso escritor antigo. Acreditava-se que fossem tribos alemãs, devido ao seu grande porte, aos olhos azuis e ao fato de seu nome, timbre, significar saque. Liderados pelo guerreiro Boiorix, a horda deixou uma trilha de destruição em sua esteira. Eram povos característicos da Idade do Ferro. Não sabemos exatamente o que buscavam. Eles podiam estar em movimento a fim de atacar e invadir as províncias que estavam enriquecendo com o comércio de Roma. Podiam também simplesmente estar vindo tentar a sorte no que percebiam como terras mais ricas no Mediterrâneo. Os tímbrios não foram os únicos atraídos pela riqueza de Roma. Outras duas tribos juntaram-se a eles, os teutões e os ambrones. Os exércitos das três tribos bárbaras seguiam direto para uma passagem dos Alpes, e daí para o território romano, guardado pelos aldeões da Nórica. A Nórica não era território romano, mas por situar-se na fronteira, mantinha vínculos com Roma. A Nórica é a área onde hoje fica a Áustria. O povo que vivia lá, os nórdicos, ou seja, o território tem o nome deles, os habitantes de lá, os nórdicos, controlavam as passagens dos Alpes. Os romanos comerciavam com os nórdicos, pois a habilidade deles no trabalho com metais preciosos e ferro era famosa. Os nórdicos tinham abundância de matérias-primas como ouro, prata e sal. A mineração de sal nos Alpes é uma importante indústria. Os romanos realmente precisavam de grandes quantidades de sal para conservação, e ele tinha de estar à mão todo o tempo. As aldeias nóricas eram um alvo irresistível para os guerreiros tímbrios. Eles eram ávidos por saque e bem armados para o ataque. Na época que estamos falando, primeiro e segundo séculos antes de Cristo, os tímbrios tinham ótimas espadas, lanças, escudos, capacetes eram raros, mas eles estavam bem equipados com tipos muito bons de armas. Os bárbaros queriam mais do que a riqueza nórdica. O que os bárbaros do norte mais queriam era a terra. Não estavam ali para saquear e partir, queriam viver perto dos romanos.
os artesãos nórdicos não tinham chance contra os guerreiros do norte. Os nórdicos enviaram um emissário a seus aliados no Senado romano, pedindo ajuda contra os invasores tímbrios. Ele procurou o aristocrata Carbo, cuja politicagem o levara à posição de cônsul, cargo de maior prestígio em Roma. Tudo tem que ser feito com muita precisão. Certo. Carbo ordenou o início da preparação para a guerra. Ele tinha apenas 1 ano para obter glória e riquezas em batalhas. Estamos falando da necessidade de mostrar as qualidades de liderança e de exibir masculinidade. A demonstração de virilidade significava sucesso no campo de batalha. Os generais não só enriqueciam a si próprios e as suas famílias, mas a seus partidários. Carbo assumiu o desafio de liderar as tropas até Nórica, pois, mesmo inexperiente nas artes da guerra, queria provar que era mais do que apenas um senador rico. Ele chegou a Nórica no comando do exército romano. Depois de 1 século de vitórias, eles estavam confiantes. Os tímbrios disseram que não sabiam que estavam num território onde não deveriam estar. E enviaram embaixadores. Os bárbaros nunca tinham visto um exército tão bem equipado e disciplinado. O chefe Boiorix disse a Carbo que seu povo só queria retornar em paz e Carbo concordou em deixá-los partir. Mas não há glórias na trégua, e o general romano criou um plano para obter a vitória de que precisava. Carbo fingiu negociar e depois ele enviou as tropas por um atalho para atacar os tímbrios antes que os embaixadores voltassem, pensando que esse ataque surpresa funcionaria. Mas o plano de Carbo deu errado. Carbo, o comandante romano, emboscou os embaixadores tímbrios, mas fez isso de um modo que provocou uma desgraça. Alguns embaixadores tímbrios sobreviveram e falaram aos outros bárbaros sobre a traição. Furiosos, os bárbaros juraram não partir antes de obter uma vingança sangrenta. No ano 113 a.C., o general romano Carbo fez um acordo de paz com os tímbrios, mas traiu o combinado e assassinou os embaixadores. A traição enfureceu os bárbaros, que davam muito valor à honra. Jurando vingar os companheiros mortos, os tímbrios atacaram de surpresa. Plutarco escreveu: Sua coragem e ousadia eram irresistíveis. O ataque teve a rapidez de um incêndio sem controle e nada podia detê-los. Liderados por Boiorix e por Teutobocos, rei dos teutões, os bárbaros avançaram em ondas intermináveis. A arqueologia nos diz que tinham ótimas armas, nada inferiores às romanas. Ela nos diz que tinham boa organização militar, com tropas de infantaria dirigidas por oficiais. Então sabemos de muitas coisas, muito mais do que os romanos, que só pareceram entender quando já era tarde. De repente, o cônsul Carbo viu-se longe do confronto e dos privilégios de Roma. Na Nórica, a linguagem do poder era falada com aço e sangue, e ele falhou completamente em seu papel de magistrado da guerra. Como o magistrado da guerra só ficava no cargo por 1 ano, ele era frequentemente um amador na hora em que estava no campo de batalha. Assim, eles acabavam tendo frequentemente uma liderança incapaz em uma posição muito importante, provocando resultados desastrosos para os romanos. A Batalha da Nórica foi um desses desastres. Os romanos foram salvos de serem atirados do penhasco
em uma destruição total e completa, apenas por uma gigantesca tempestade com raios, trovões e chuva. Derrubado do cavalo, Carbo tentou fugir do caos mortal, mas escapou da batalha apenas para cometer suicídio, pois tinha desgraçado a si mesmo e a Roma aos olhos dos deuses. Os deuses salvaram os romanos, mas por pouco. E só depois de muitos deles terem morrido. O que isso significa? Significa que os deuses estavam insatisfeitos com o comportamento dos romanos. Mas os romanos apegaram-se à ideia de que só os aristocratas os levariam à vitória. Os romanos acreditavam que antigo era bom e novo era perigoso. Então, como políticos e líderes, eles preferiam pessoas com uma longa e distinta história familiar. Gália, 109 a.C. Na década seguinte, vários nobres com mais arrogância do que habilidade lideraram os exércitos para proteger a província romana da Gália. Enfrentaram os bárbaros em Tolosa, Burdigala e Aurásio. Atualmente Toulouse, Bordeaux e Orange, na França. Em todas as batalhas, os bárbaros dizimaram as legiões romanas. Em posição de ataque! Os romanos tinham modos formais de lutar. Se pensarmos no início do filme Gladiador, essa é uma representação perfeita de como Roma gostava de lutar. Eles levavam horas para arrumar tudo em ordem de batalha e depois lançavam um ataque. Os bárbaros, ao contrário, atacavam de modo imprevisível e devastador para as fileiras romanas. Se você está em uma fileira de homens e o que está a seu lado cai, o homem atrás dele cobrirá esse vazio. E a morte acabará sendo muito mais íntima. As baixas foram enormes. Em Aurásio, 8.000 romanos morreram em uma única tarde. Quando um exército perde a coesão, então os homens são literalmente como peixes num barril para serem pegos à vontade pelo outro lado. Assim, quando um lado foi derrotado, os vitoriosos só matam os perdedores um a um. Sem perigo para os que venceram. Não é mais uma batalha. É uma execução em massa. Tudo tem que ser feito com muita precisão. Certo. No ano 105 a.C., os tímbrios e seus aliados queriam mais do que sangue e despojos romanos. Eles queriam criar raízes. Então, preste atenção. Sim. Eles eram fazendeiros, eles realizavam comércio, eles viviam em pequenas aldeias, cultivavam trigo, cevada, centeio, aveia, muitos tipos diferentes de cereais. Cultivavam lentilhas, ervilhas, vagens e outros tipos de leguminosas. O gado era extremamente importante. Porcos, ovelhas e cabras também eram criados.